Eu vou jogar junto com a Arrascaeta. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, é muito importante a sua inscrição. Muita gente passa por aqui e não é inscrita, e a gente hoje vai tocar na ferida. A gente hoje vai tentar entender o que pode estar acontecendo, o porquê do Andreas Pereira estar jogando de segundo volante, se ele mesmo dizia, tem entrevista no Pilhado, tem outras entrevistas, se ele mesmo dizia que ele gostaria de jogar como 10. Que ele gosta, que ele atua melhor como 10. Vocês vão ver isso aqui, vocês vão entender. A gente trouxe alguns trechos da coletiva também de apresentação dele, da coletiva que o Renato fala sobre a preferência dele de jogar de volante. E aí a gente vai tentar entender o que pode estar acontecendo. Eu também convido você a ficar atento aqui pro comentário fixado, que a gente tem aí o link da Outsider Tours. Você que ainda não garantiu presença no jogo de quarta-feira, é muito importante você comprar o seu ingresso ou entrar em contato com a Outsider e vir para o Rio de Janeiro com um pacote, com hospedagem, com exame e com ingresso. Ele tem ainda com Leste Mais. E ele tem também ingresso a preço de bilheteria com a maior facilidade para o Leste Mais. Então procure Outsider Tours e, claro, eles têm viagem para todo o Brasil e todo mundo com o melhor preço possível. E, claro, 5% de desconto para você adquirir os produtos do Flamengo oficiais nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. O Andreas, você decidiu que ele vai jogar de segundo volante? Todo jogador que é contratado pelo clube, eu gosto sempre de conversar com ele, gosto de conversar aonde ele se sente melhor, em qual posição, e com ele não foi diferente. Ele é um jogador que já jogou em várias posições lá fora, e eu perguntei para ele qual é a posição preferida dele, e ele falou que é como um segundo volante. Então eu sempre procuro colocar qualquer tipo de jogador que é contratado na posição dele. Tanto é que quando eu cheguei no Flamengo, ele estava tendo os problemas dos zagueiros e o Arão estava sendo improvisado. Eu falei, eu não gosto de improvisar, eu gosto de colocar cada jogador em sua posição. E com ele não vai ser diferente. É mais um jogador que está chegando no grupo para fortalecer o nosso grupo, para nos ajudar nessas competições todas que nós temos pela frente. Andreas, na entrevista após o jogo de ontem, o Renato revelou a conversa que teve contigo, chegando a um consenso que você atuará como segundo volante. Além dessa posição, quais são as outras funções que você já exerceu na carreira que considera que pode ajudar Renato quando for necessário? Eu acho que eu vou ajudar o Flamengo, o Renato, aonde for possível. Claro, ele sabe das minhas características, sabe das minhas qualidades, então, mas aonde for possível ali eu vou ajudar dentro de campo, dar a vida e sempre dar o meu melhor. Como eu disse, eu estou aqui para agregar, para mostrar minhas qualidades quando forem possíveis e claro, eu vim aqui para ganhar troféu e fazer o meu melhor, então eu vou estar disposto a cada momento, vou desfrutar de todo minuto que eu treinar, todo minuto que eu jogar, então eu estou preparado para fazer o meu melhor aí. Eu acho que a gente tem que ver de outro aspecto. Eu vou jogar junto com a Arrascaeta. Eu acho que quem tem que ficar preocupado tem que ser o time de adversário, que a gente está aqui para defender o Flamengo. Então, ele fala ali no momento que vai jogar junto com o Arrascaeta. Ele tá jogando junto com o Arrascaeta, jogando de segundo volante também. Óbvio, beleza, eu entendo. Mas será que ele não tá dizendo jogar ali na meia, junto com o Arrascaeta? E ele também, em momento algum na coletiva de imprensa, deixa claro que ele é segundo volante, que ele quer jogar como segundo volante. O Renato, na coletiva que eu coloquei aqui, ele fala que a preferência do jogador é jogar de segundo volante. Paparazzo, você está criando problema. Se ele preferiu jogar de segundo volante, é a opção dele. A questão não é essa. A questão não é essa, tá? A questão é outra. Eu vou mostrar aqui para vocês. Escuta isso aqui. Essa aqui é uma entrevista para o canal Pilhado do Andreas. Tranquilão, Schweinsteiger firmeza. Aí eu ficava só que o Rooney tava lá do outro lado, só olhando para ele, pô, o 10 do Manchester. E eu pensando assim, pô, eu quero ser o 10 um dia, né, mano? Vou fazer tudo igual ele.
Caraca, vai ter que brigar pra caramba, olhar feio pra caramba pros outros. Porra, mas ele era fenômeno, velho. Você é louco. Aí eu ficava meio assustado, assim. Mas ele, pô, me recebeu muito bem, gente boa. Ele falando que ele queria ser o 10 do Manchester, tá? E aí numa outra entrevista ele fala isso aqui, ó. Porque desses jogos que eu fiz esse ano, dos 25, eu joguei acho que uns 5 só na minha posição, de 10. Eu sei que eu posso render mais na minha posição, porque eu sei o que eu tenho que fazer, é mais fácil, é natural. Você fica feliz de um lado que você tá jogando e você não fica feliz também por causa que, pô, não tô jogando na minha posição, não consigo fazer o que eu sou melhor, que sou driblar, dar o passe para gol, fazer gol. Claro, eu quero jogar de 10, mas minha posição é de 10. Claro, eu quero jogar de 10, mas minha posição é de 10. Claro, eu quero jogar de 10. Nessa entrevista o Andreas fala que ele quer jogar de 10, que a posição dele é de 10, que é a posição que ele se sente mais confortável, que ele sabe driblar e tudo mais. Ele deixa isso claro. Entenderam agora o porquê dessa contradição, dessa dúvida, dessa polêmica? Por que o torcedor do Flamengo não consegue entender um cara que vem pra cá, com todo mundo achando que ele vem pra jogar armando de 10 ou ali na meia ao lado do Arrascaeta, e que ele fala na coletiva de imprensa jogar com o Arrascaeta? Ah, mas ele pode ter falado mesmo como volante ali perto do... Beleza, mas ele em momento algum na coletiva fala que prefere jogar de segundo volante. E nas entrevistas, tanto pro Pilhado quanto outras entrevistas, ele fala que ele prefere jogar de 10 e que o sonho dele é jogar de 10, era jogar de 10 e sempre preferiu jogar de 10. Ele deixou claro isso, inclusive ele fala, fiz poucas partidas na posição que eu me sinto mais confortável, que ele prefere. Mas há uma questão. O Renato falou que ele disse para ele que prefere jogar de segundo volante. Será que ele prefere jogar de segundo volante ou ele entendeu que jogando de segundo volante ele teria mais chance de ser titular? Será que isso tudo não é porque ele acredita ter mais chance de ser titular jogando na posição do Thiago Maia, brigando por posição com o Thiago Maia, mesmo que eu entenda que o Thiago Maia tá jogando mais bola que ele? Na minha humilde opinião, o Thiago Maia é titular do Flamengo. Saiu o Gerson e entrou o Thiago Maia. E digo mais, o Diego Ribas jogando bem, estando bem fisicamente, tá à frente do Andrés também na segunda volância. Opinião minha. E o João Gomes também atua muito bem de segundo volante. A gente tem todas as opções possíveis de segundo volante. O que a gente não tem opção é quando o Arrascaeta é convocado, Everton Ribeiro convocado, quando um dos dois está machucado. Ontem, com o Arrascaeta machucado, era perfeito você entrar com o Thiago Maia e o Andreas Pereira. É isso que eu queria entender, o que está acontecendo. Ele prefere jogar de segundo volante porque ele tem mais chance como segundo volante, ou ele realmente mudou a sua posição e procurou o Renato e falou, eu jogo de segundo volante. Eu espero que o Renato procure conversar com o jogador e entender qual a real posição do Andreas Pereira. Quem entende de futebol, acompanha o jogo, vê que o Andreas não está na sua posição real ali como ele jogou ontem. Eu espero que vocês possam comentar aqui também. Vocês viram que a gente apresentou todas as situações possíveis, né? Entrevistas, tudo, para não ter dúvida de que realmente tem alguma coisa estranha acontecendo. O time ficaria perfeito ontem com uma simples mudança. Andreas Pereira no lugar do Vitinho e o Thiago Maia jogando na posição de segundo volante. E o Flamengo tem um jogador suspenso para o jogo contra o América Mineiro no próximo final de semana, lá em Minas. O Rodrigo Caio levou o terceiro cartão amarelo, né? E é possível que até lá o Davi Luiz possa ter condições de atuar. É uma chance aí importante para o Flamengo. É um momento aí que o Flamengo precisa voltar a pontuar. O Flamengo não pode mais perder pontos. Complicado o Flamengo, a situação que o Flamengo ficou, apesar de ter 2 jogos a menos, o Flamengo precisa pontuar. Então nesse jogo aí, a gente pode ter que contar com a estreia do Davi Luiz, que pode ser interessante, mas o Rodrigo Caio, que todo mundo queria ver ao lado do Davi Luiz, não vai ser nesse jogo
do próximo final de semana, que a gente vai ver diante do América Mineiro, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Rodrigo Caio, então, suspenso. O Diego Alves falou também sobre a discussão ontem no jogo. Ele falou o seguinte, falou também sobre o jogo, né? Eu acho que não fluiu tanto o jogo, tivemos uma boa saída, mas não conseguimos agredir muito. Eu acho que é normal uma sequência de jogos gera esse tipo de rivalidade. Foi um jogo duro. Perdemos 3 pontos, mas vamos seguir ainda porque tem muito chão pela frente. Tá? Então ele falando que a questão de rivalidade mesmo acontece, os ânimos exaltados. Flamengo teve aí mais posse de bola, né, gente? Isso aqui me deixou até muito incomodado ontem, que o Flamengo teve mais posse de bola. E olha só, 62% contra 38% do Grêmio. 9 finalizações do Flamengo, sendo apenas uma na direção do gol. O Grêmio chutou 11 vezes, com 5 bolas indo no alvo, tá? Ao todo, o Flamengo acertou 454 passes, sendo 85% de aproveitamento, enquanto o Grêmio deu 248 passes, com 74%. O Flamengo foi até melhor nesse quesito. O Flamengo também foi melhor nas interceptações, com 17-11, mas o Grêmio foi superior em cortes, com 23-10, e desarmes, tendo 26 contra 10, o que prova o que eu venho falando com relação ao Andreas Pereira, que era melhor jogar com o Thiago Maia. O Thiago Maia vem atuando muito melhor. O Thiago Maia arma, mas ele também faz a roubada, né? Ele também dá o combate muito melhor do que o Andreas. O Andreas é jogador, no meu entender, para atuar ali ao lado do Arrascaeta, ao lado do Everton Ribeiro, atuar na meia, tá? A gente também teve o Petkovic, ídolo rubro-negro, falando sobre o jogo de ontem. Ele disse que nenhum jogador do ataque do Flamengo jogou bem. A proposta do Grêmio foi certa de se fechar, marcar forte no meio de campo. A zaga jogou muito bem, o Grêmio foi melhor em todos os requisitos do que o Flamengo. Como sempre, tem proposta de jogo, hoje o Flamengo não teve, tá? As substituições não deram certo, não era o jogo para estrear o Kennedy, também teve essa situação. Ainda não está em forma, injusto cobrar dele que fosse o cara do empate. Ele ainda precisa de ritmo e velocidade. Hoje é um jogo que tem que esquecer rápido e olhar para frente, né? Então, o Petkovic falando que o Flamengo confirma, mais um que fala que o Flamengo também não foi bem ontem, que os jogadores que entraram também não foram bem, o próprio Kennedy não estava em momento de estrear no Flamengo. Eu acho que ontem foi uma noite muito infeliz, né? A gente tem muita gente elogiando o Grêmio agora o Grêmio venceu o Flamengo, tá tudo bem. A gente tem aqui a notícia que a Rede Globo pode voltar a transmitir o Campeonato Carioca, tá? Olha só, a gente vai ter aí uma proposta da TV Globo e eles podem estar aí voltando a transmitir o Campeonato Carioca. E a gente está aí aguardando, né, cara? Porque até o momento o Campeonato Carioca vinha sendo transmitido pela Rede Record, né? Vamos ver o que acontece de agora em diante, porque em contato aí com fontes ligadas à diretoria, pessoal da comunicação do Flamengo, eles dizem que desconhecem ainda qualquer proposta da Rede Globo, mas os corredores do clube, o que se comenta é que a Rede Globo, sim, vai fazer uma nova proposta para tomar a transmissão do Campeonato Carioca. A gente sabe que tivemos alguns problemas, né, no Campeonato Carioca. A Record também não teve tanta audiência assim. Foram apenas 3 jogos com mais de 10 pontos de audiência. E nos últimos 21 anos, a Rede Globo não teve nenhum jogo com menos de 12 pontos. Então, a gente pode ter aí o Campeonato Carioca retornando à Rede Globo. Convido você a se tornar membro ou VIP aqui do nosso canal. Muito obrigado e também pela sua audiência. Eu quero convidar você sempre a acompanhar o nosso Mengão 11h30 da manhã, no canal Paparazzo Rubro Negro 2, o Marquinhos conduzindo lá hoje. Tamo junto, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço.